Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. A gente, mais uma vez, né? A gente está realizando a segunda campanha de revisão de percentual do Sara Previdência. A campanha começou dia 24 e vai agora até o dia 10 de dezembro, até a próxima quarta-feira. Então, é o momento da gente estar refletindo sobre o que a gente quer para o futuro, como, né, que está a nossa reserva, nosso percentual de contribuição. E a gente gosta sempre de trazer convidados aqui para estar conversando mais um pouco sobre esse tema, discutindo um pouco mais, né, sobre a questão não só de previdência, mas da própria educação financeira. E hoje a gente está aqui, tem o prazer de trazer o Cristiano, né? O Cristiano, ele vai falar um pouquinho, né? O nome da palestra é Previdência é Coisa de Família, para mostrar que assim, que a gente não está sozinho, né? Quando a gente pensa em planejamento, a gente tem que pensar em todo o contexto, né? Inclusive da família. Então, ele vai estar aqui hoje conversando com a gente sobre isso. Ah, ao final da palestra, a gente vai ter sorteios de brinde, inclusive sobre livros do Cristiano, com o mesmo título da palestra, Previdência é Coisa da Família. Para participar do sorteio, basta preencher o Google Form, que a gente está colocando o link aí no chat. É, e a gente vai comunicar depois os sorteados, tá? Depois do final da palestra, a gente faz o sorteio e comunica os sorteados. E mais um aviso importante é sobre o registro no portal do colaborador, tá? Então, a gente está lá na área de RH, a gente pede a todos que façam o registro no portal. É isso. Mais um momento de reflexão, né, pessoal? Acho que o segundo semestre é um semestre importante porque muitas vezes a gente passa a refletir sobre o que a gente espera para o próximo ano, né? Então, Cristiano aqui, que é o criador do conceito atitude previdente, né, já falando um pouquinho desse dia a dia, como ter uma atitude previdente no seu dia a dia, e autor do livro Previdência é Coisa de Família, que é o tema da própria palestra. Ele vai trazer um pouquinho dessa experiência de vida que ele tem. O Cristiano, ele é diretor de Seguridade e Relacionamento e Tecnologia na Vext, que é que é uma previdência também super conceituada. Então ele já tem esse dia a dia de previdência também enraizado ali, e também é uma referência quando a gente vai falar em comunicação com o participante, né? Então a gente fica muito feliz em receber você aqui, Cristiano. Lembrando a todos que vocês podem enviar as suas dúvidas aqui no bate-papo. A Beatriz vai colocar o link para todos, porque ela colocou só para os palestrantes aqui. E preencher o formulário do Google para o sorteio, mas também podem enviar aí as suas dúvidas que a gente está acompanhando. Tá bom? Cristiano, muito obrigado, seja bem-vindo. Perfeito, Rafa, perfeito, Marília. Bia, muito obrigado pela gentileza. Boa tarde a você que está aqui com a gente, que está entregando um pouco do seu horário de almoço ou depois do almoço aí. Pode deixar que eu vou te manter bastante entretido. E ó, tem muita informação legal para compartilhar. Que bom que vocês da Saraprev estão nessa campanha, estão nesse momento. E sim, eu quero falar muito de previdência ser coisa de família, porque a gente tem que começar cedo para não depender demasiadamente ou apenas do tal INSS. Hoje mesmo, por incrível que pareça, né? Eu estou aqui em Brasília hoje, o Rafa não sabia disso. Eu tive uma agenda em Brasília, eu devia estar com vocês aí, só que eu estou em outro lugar. Se eu soubesse, estaria presencialmente aí com vocês, mas eu estava falando com alguém agora, a pessoa assim, nossa, Cristiano, mas para que previdência se eu vou me aposentar pelo teto do INSS? Guarda essa informação sobre teto do INSS, e aí por isso eu vou te falar do imenso valor de ter uma atitude previdente, não só para o futuro, tá? Mas para a sua vida comum, ordinária, para a vida da sua família. Eu já queria que você tivesse o coração grato hoje. Ter o que vocês estão tendo em termos de uma entidade, de plano, mas uma oportunidade para bater esse papo. Pessoal, pensa uma coisa. Pensa na quantidade de conteúdo que você consumiu. O Rafa mencionou o segundo semestre. De 1º de julho até agora. Pensa assim, se você pudesse se segregar em conteúdos de distração, esporte, meus hobbies, quanto que você viu sobre o seu futuro? Isso aqui, ó.
Então, aproveita essa chance. Eu falo, minhas filhas sabem muito, né? Eu falo que a gente ouve com o ouvido, mas escuta com o cérebro. Escutem esse bate-papo com o cérebro de vocês e depois, aquilo que for bacana, acha um lugarzinho no coração ali e guarda, tá? Meus três grandes, opa, deixa eu tirar isso aqui da minha frente aqui, objetivos desse bate-papo. Despertar mais interesse em vocês para se preparar em relação ao futuro, incentivá-los a fazer alguma coisa prática sobre isso, e uma coisa prática está na mão de vocês hoje. Campanha de adequação de percentual de contribuição, e também apresentar esse conceito que eu falo de atitude previdente, que vocês adotem isso na família de vocês desde já, tá? Sabe que há anos eu, o Rafa, muita gente do mundo da previdência, mas eu principalmente, posso falar por mim, cara, eu acompanho o futuro tenebroso que espera, que aguarda, tá? Famílias que deixam para depois se planejar o futuro. Sim, tem um futuro tenebroso, preparadinho para a gente quando não se prepara. E a gente vai encontrar esse futuro. E eu falo para as famílias, eu falo que a maior inimiga de uma aposentadoria digna, infelizmente, é a própria família. E ela é quem mais vai sofrer os impactos dessa falta de preparo. E não adianta falar assim, Cristiano, mas eu não, meus pais, as pessoas que estão cuidando de mim, os mais velhos vão sofrer. Não, 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 acaba todo mundo sofrendo. Porque seus pais, que cuidaram de você por tanto tempo, lá na frente, provavelmente vão carecer de um pouquinho de cuidado. Tomara que não precisem de muito cuidado financeiro, mas se precisarem, a sua generosidade, o seu sentimento de reconhecimento vai bater mais forte. Então, é muito bom que uma família toda se ajude a construir uma previdência. E não basta uma família estar no mesmo barco, tem que todo mundo estar remando para a mesma direção. Há famílias hoje que estão no mesmo barco, mesma comunidade ali, né, familiar. Um está indo para lá, outro está indo para cá, um está indo para sul, outro está indo para norte, um vai para Amazonas, o outro vai para Santa Catarina. Esse barco não vai andar. Esse alinhamento é fundamental. Eu sei que isso, no dia 4 de dezembro, que a gente está moído, depois de um ano cheio de dificuldades, todos nós tivemos dificuldades, parece notícia ruim, mas sabe que eu acho que é notícia ruim que permite a gente resolver problema, tá? É quando a gente encara aquele diagnóstico, assim, no exame de sangue, assim, meio para, oh, meu Deus, quando está tudo bem, está tudo bem. Quando aparecem indicadores, e eu vou te dar alguns indicadores hoje, mas eu sei que não precisa ser de uma forma ruim também resolver isso. E eu acho que eu falo do notícia ruim de um jeito bom, tá? Pelo menos você vai depois avaliar. O pessoal da sala, eu falo assim, pessoal, eu não quero mais, nunca mais querer aqui na Sara Prev, ou não, traz de novo que a gente tolera ouvi-lo mais uma vez. E muito prazer, quem está aqui comigo é Marisele Previdente. Marisele Previdente é uma personagem, ela traz o espírito da Previdência, ela é embaixadora da ABRAP, da Associação Brasileira das Previdências, para falar de Previdência para esse mundão afora. Então, Marisele é parceiraça da minha família, se tornou parte lá da minha família. Eu espero que ela seja parte da família de vocês. E ela é a grande incentivadora de previdência coisa de família. Não, esquece que eu vou te falar de plano de previdência apenas. Muito pelo contrário, porque quando eu e Marisele falamos de previdência para o mundo aí fora, a maioria das pessoas, a imensa maioria dos brasileiros, nós temos 250 milhões de pessoas, só 8 milhões de pessoas têm cobertura de um plano de previdência como o da Saraprev. É, de uma entidade fechada. Então, Marisele fala de previdência de uma forma muito mais ampla, principalmente por meio de atitude previdente. Ela está aqui comigo nesse bate-papo, vocês vão perceber isso, tá? Então, de agora em diante, eu vou só te trazer uma coisa: o imenso valor de uma atitude previdente. No livro, que vocês vão. Legal, que vocês vão doar aí, mas tem, tá? Esse livro está recheado de atitudes previdentes que você devia viver, tá? Você devia adotar na sua família. E eu vou compartilhar várias delas aqui. O que é uma atitude previdente? O que é uma atitude, na verdade, antes? A atitude é basicamente uma forma, um comportamento, uma forma que eu reajo motivada por uma decisão minha. Eu posso ter uma atitude negligente em relação à vida, posso ter uma atitude previdente, eu posso ter uma atitude mais agressiva, posso ter uma atitude mais passiva.
Você escolhe isso, ainda que não perceba, você escolhe. Uma atitude também é uma maneira que eu escolho para me comportar perante certas situações. Tem gente que desespera perante, sei lá, criança bateu a cabeça, escorreu um sangue assim, tem uma atitude de desespero. Tem gente que consegue ter uma atitude de certa sanidade para prestar ali um serviço. Isso às vezes é natural. Mas uma atitude previdente é tudo isso, são essas vontades, essas atitudes, mas com uma intenção de nos anteciparmos a problema futuro, de tentar prever o que vai acontecer e tomar precaução. Isso é uma atitude previdente. Eu vou te convidar o tempo todo para que você, se ainda não tem, tenha um pensamento de vida em tentar antecipar algumas coisas. Eu não quero que você seja um vidente de tudo, que se preocupe com tudo, não dá. Mas, na medida do possível, é bom você olhar para as situações e ver o que vai acontecer, tentar antecipar o que vai acontecer, se não enxerga o que vai acontecer, e tomar precaução, porque depois você não sofre o dano por ter sido, a palavra é dura, mas ela é adequada, por ter sido negligente, tá? E vale para todo mundo. Um provérbio muito bonito diz que o prudente ele antevê o perigo e toma precaução. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. Não sejamos ingênuos. A vida é muito difícil, a vida daqui a pouco eu vou falar que é cheia de perigos. A gente tem que tomar precauções, porque senão é você que vai sofrer o dano. Pior, sua família toda. A previdência não é só urgente. Perdão, previdência não é só futuro, previdência é urgência. O futuro que a gente espera daqui a 20, 30, 40, 50 anos começa hoje, por mais jargão que isso seja, tá? Por isso que a gente está aqui conversando juntos. Vem comigo e reflete aqui. Aos 8 minutos e 44 segundos, ó, turma, estou segurando meu tempo aqui. Vocês já refletiram sobre isso na vida de vocês? Isso o que, Cristina? Isso. Galera, a vida está cheia de poço. Não dá nem para dizer que é um poço atrás do outro. Não, não. É um poço na frente do outro. Cuidado quando vocês estiverem em beira de poço. Cuidado. A beira do poço é o lugar imediatamente ao fundo, tá? Não tem meio termo. Ou você está na beira do poço, ou você chegou no fundo. E a distância de beira de fundo para fundo de poço, de fundo, beira de poço para fundo de poço, a gente nem mede em metros, a gente mede em estalar de dedos. E essa distância, independentemente do tamanho do poço, é de um estalar de dedos. Você sabe disso. E aí, para sair de fundo de poço, quando a gente consegue, tá? Demanda tempo, esforço, não é fácil. E aí, por isso que eu digo o tempo todo para minhas filhas, para vocês, para todo mundo que eu falo, cuidado com poço, cuidado com beira de poço. Não chega nem perto de beira de poço. E para evitar chegar em beira de poço, na boa, que arrogância, né? Mas tu vai gostar, tu vai ver. Leia Previdência, Coisa de Família. Vai ser importante para você. Dá para viver sem essa atitude previdente? Claro que sim. Imagina, vocês são livres, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí você fala que pode viver e está tudo bem entre nós? Claro que não. Eu vou ficar meio bravo. Brincadeiras à parte, claro que vocês podem. Mas eu acho que vocês não devem viver sem atitude previdente, tá? Eu já tenho meus 50 anos, eu sei muita coisa da vida, já vivi muita coisa. Eu olho para trás, cada vez tenho mais certeza, não é bom viver sem atitude previdente. Essa história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, só vale para a música do Zeca. A nossa vida não vale. Rapidinho, por que eu gastei tanto dedo escrevendo esse livro? Basicamente, para convidar, para que vocês convidem a atitude previdente para fazer parte da família de vocês, como uma nova postura de vida, para que vocês envolvam todos na construção de um plano de futuro para a família, alinhando os esforços das gerações, porque parte tem geração que vai fazer um tipo de esforço, tem outra que vai fazer outro. Eu adoraria que vocês reconhecessem, nós vamos falar primeiro capítulo do livro que nós vamos falar aqui, reconhecer os desafios do cenário atual,
que pode te impedir de um amanhã mais seguro, e evitar os riscos de um final de vida, como eu falei, tenebroso, indesejado. Ó, pode confiar, você não quer aquele destino que tem lá. Você quer o que você quer, mas aquele que está preparado para quem fizer tudo errado, ou pelo menos não fizer muito do que é certo, está prontinho. Você não quer ele, nem eu. Primeiro capítulo do livro, sabe que chama-se Ovo Podre Está Fedendo. Ovo Podre Está Fedendo, se você não conhece a brincadeira da bolinha de papel ou de uma pedrinha, brincadeira de criança, você vai lá no chat GPT, no Compiled, do Perplexity e pergunta assim, Perplexity, brincadeira é ovo podre está fedendo. Aí você vai entender, mas se você ler o livro, você vai lembrar da brincadeira, porque se você tem minha idade, você brincou de ovo podre está fedendo. Basicamente, o ovo podre está fedendo. Marielle chega numa interação comigo e diz o seguinte, Cristiano, a gente precisa das más notícias sobre as dificuldades que as pessoas vão herdar de si mesmas lá na frente. E ela fala, presta atenção, que elas vão herdar de si mesmas. Sabe que eu e você vamos herdar uma vida lá na frente. Pior, essa herança não é de terceiros. Essa herança foi construída por mim e por você. Eu vou herdar de mim mesmo uma aposentadoria, uma vida de futuro, um pós-carreira. E a gente precisa dar essa má notícia, porque ela pode ser cheia de dificuldade. E aí, no livro, esse capítulo traz muito conhecimento de uma especialista incrível em previdência, Carol Cabrita Félix, mora no Chile, uma mulher brasileira assim daquelas que a gente tem que se orgulhar. E ela fala da nossa pirâmide demográfica. Esse foi um dos primeiros pedidos aqui da Sara para de hoje. Cristiano, fala de hoje. Sabe que a nossa pirâmide demográfica ela está evoluindo para que a gente viva mais. Ali em 2013, nós tínhamos essa figura de um triângulo retângulo, né? Azul é homem, o rosa é mulher, e aquele eixo ali é idade. Então, basicamente, é o seguinte: com mais para cima, mais velho, com mais para baixo, mais novo. Nós éramos uma pirâmide, um triângulo retângulo. Nós tínhamos poucos idosos e muito jovem. Você sabe que a gente está fazendo menos filho, nossos pais fizeram menos, nós estamos fazendo menos filhos. Você sabe que a gente está envelhecendo e está vivendo muito mais por tecnologia, por cuidados, e a nossa pirâmide dentro do nosso segmento, a gente fala que está se tornando perto do formato de uma granada demográfica. Por que uma granada? Porque ela vai estourar. Basicamente, o Estado brasileiro tem no sistema do INSS o sistema de repartição simples, ou seja, a contribuição do INSS que nós pagamos lá, como quando a gente, sei lá, ganha um salário, ganha prolabore, é empresário, ela é utilizada para pagar as aposentadorias. Só que cada vez menos eu tenho menos contribuição e mais aposentadoria. Não é problema de governo, isso é um problema de Estado. E a solução disso é menor benefício, aumento da idade da aposentadoria, dificuldade de regras ou maior alíquota. Ou seja, tudo de ruim. Só que isso é o que vai acontecer. E essa bomba vai estourar na mão de vocês. Nem te conheço do outro lado, porque eu sei que ela vai estourar na minha também. E a solução, gente, é a gente se preparar. É fazer contribuição digna, decente para o futuro, buscar rentabilidade, preparar nossa longevidade, que a gente vai viver mais, a gente vai precisar de saúde, vai precisar de dinheiro para trocar por bem e serviço, é essa nosso mundo capitalista. Então, não adianta, tá? Carol fala, ela termina ali, né? A Carol, no livro, a Carol fala que as pessoas precisam desesperadamente de ajuda para construir seus próprios planos de aposentadoria, e elas precisam se preparar para ter um mínimo de dignidade. Sabe que aqui nós da Previdência, eu, Rafa, pode apostar. A gente não vai falar que você vai ficar milionário, vai ficar rico, que nada. A gente quer que você tenha uma aposentadoria digna. A gente quer que você termine sua vida com dignidade e não seja peso para as gerações anteriores. Por favor, me ouve. Esse recado é importante para todos nós. Por isso, de novo, você manda aí no chat assim, ó, obrigado, Sara Previdência. Eu não esperava por isso hoje, mas obrigado pelo plano que vocês administram, por multiplicar meu dinheiro, por me ajudar
a ter um instrumento de poupança que eu não posso mexer nesse dinheiro. Maravilha por ter trazido esse bate-papo com o Cristiano, que vai doer, mas vai ser bom. Tipo vacina, minhas filhas. Eu faço uma coisa de vacina com minhas filhas, né? Dói um pouquinho, né? Eu fazer exame de sangue, elas se desesperam. Eu tenho filhas de 11, duas de 11 e uma de 15, né? Aí elas dizem assim, pai, vai doer. Aí eu falo com toda a gentileza, vai, filha, claro, mas é bom. Pois é, dói, mas é bom. E ó, coisa prática, né? Avalia, gente. Se tu tem campanha, possibilidade de pensar ali, e não é avaliando assim, eu vou aumentar o percentual, vai me faltar para o Natal. Cara, resolve o Natal, mas garante teu percentual de previdência. A gente precisa falar disso. Um capítulo do livro é muito legal aqui em Previdência e Coisa de Família. São um monte de capítulos separados, todos cheios de atitude previdente. E tem um capítulo que chama Que Viver é Muito Perigoso. O Rafa pediu. Olá, obrigado pela gentileza. Caramba, estou recebendo aqui umas frutinhas aqui no lugar onde eu estou. Muito obrigado pela gentileza. Eu falei que o livro é um monte de histórias separadas e uma história chama-se Viver é Muito Perigoso. O Rafa pediu para a gente falar de consumo. E é isso. Sabe que o Krav Maga, que é uma arte marcial, eu descobri que é alemã, mas muito usada pelo exército de Israel, ele traz uma atitude previdente incrível. Geralmente a gente fala que a melhor estratégia de defesa é o ataque. Mas no Krav Maga, eles falam que a melhor estratégia de defesa é nem se colocar numa situação que eu preciso me defender. Ou seja, é sair de beira de poço. Essa é uma atitude incrível. Sai da beira de poço. Isso aqui é a tela de um jogo chamado Pitfall. Pitfall é armadilha em inglês. Eu estou imaginando assim, né? No Pitfall, o bonequinho tem que chegar lá no tesouro. Eu hoje tenho para mim que esse bonequinho é o nosso dinheiro para o futuro. O tesouro lá é o plano de previdência que eu tenho. Só que, meus amigos, tem um monte de armadilha para pegar nosso dinheiro para o futuro. Vocês podem até falar o seguinte: Cristiano, mas o meu dinheiro para a Previdência aqui na Saraprev sai direto do meu salário para lá. É verdade, isso já é um benefício incrível, porque se passasse pelo seu bolso e pelo meu, ixi, mas está na nossa mão definir o percentual. E a gente pode, se sucumbir às armadilhas, reduzir o percentual. E isso pode perdurar. E isso vai fazer um estrago lá na frente. Claro que a principal armadilha está na frente de quem vos fala, né? Na verdade, é quando eu me olho no espelho, eu sou a minha principal armadilha. E tem muita armadilha no mundo. Vou passar por alguma delas aqui. Quero começar pelas OIGDs, ou pelas OIGMDs. O que é isso, Cristiano? Assunto quente, da hora, são as oportunidades inacreditáveis de ganhar dinheiro. Ou as oportunidades inacreditáveis de ganhar muito dinheiro. Você sabe o que eu estou falando. Você já deve ter olhado para essa armadilha, ela já deve ter conversado com você, você se sentiu seduzido, às vezes você até caiu nela. Tipo bet. Bet não é joguinho, galera. Bet é armadilha. Bet é armadilha disfarçada de esperança. Esperança para ficar milionário, esperança para ficar rico, esperança para comprar um bem, sei lá, armadilha. Aposta vem de sonho, entrega vício, entrega dívida. Não sou eu que estou falando. Isso você pega, você faz um Google agora e vê o que está acontecendo no nosso país. Não é só por causa de bet eletrônica, não, tá? É que a bet facilitou, colocou no seu celular. Mas jogo de azar já existe na vida toda. Mas eu sei que bet no celular hoje, do jeito que está, é empurrãozinho para dentro do poço. E pode apostar, tá? É só golpe. Só golpe. E sabe que uma coisa aqui, ó, atitude previdente para você descobrir por que você cai em golpe. Seja no golpe do Pix do seu celular, seja que você cai no golpe de acreditar que na Bet você vai ganhar grana, que se, no jogo do Tigrinho e sei lá, na Mega Sena. Na Mega Sena você aposta pouco, né? Pelo menos isso, e é mais difícil. Mas a gente só cai em golpe por três razões. Ou porque você está desatento, ou porque você está apaixonado, ou porque você é ganancioso.
Cristiano, mas eu não sou ganancioso. Tá, tudo bem, eu vou refazer minha frase. Ou porque você está ganancioso. Desatenção, apaixonamento e ganância. Eu não tenho tempo de contar um golpe, dois que eu caí por estar apaixonado e desatento. Mas um dia eu te conto essa história aí, mas guarda isso. Quando você se perceber meio desatento, para aí, eu estou aqui na reunião com o Rafa aqui, para aí, minha mãe pediu um Pix. Mãe, Pix? Claro, já te mando. Ou quando você está apaixonado. Um dia desse eu vi a história lá em São Paulo que a moça, a senhora lá, estava se relacionando com Arnold Schwarzenegger pelo WhatsApp e mandou 200 mil. Ou quando você está ganancioso. Sabe que é uma frase boba, parece meio grosseira, mas diz que todo dia acordam duas pessoas, dois tipos de gente. Um trouxa e um esperto. E quando esses dois se encontram, dá jogo, dá business. Sempre que você vira uma situação que você acha que você vai levar vantagem, na boa, provavelmente alguém vai levar vantagem em cima de você. Más notícias, vamos contar mais más notícias. Eu vou intercalar mais boa, tá? Nós somos seres altamente influenciáveis, pessoal. Altamente influenciáveis. Eu brinco, a gente ouve vozes. Não assim, uou, não, não. A gente ouve as vozes e enxerga coisas desse mundo do consumo. Escolhe o que a gente vai assistir, o Instagram, a vida que a gente vai levar, o Spotify, o que a gente vai escutar, a grama do seu vizinho, o padrão de vida que você vai ter, a Black Friday, o produto que você vai comprar sem precisar, sem ter dinheiro. É isso, gente. A gente é altamente influenciável, a gente tem que entender isso. E eu sempre falo assim, cuidado. Entre o seu olerite ali, a grande seu olerite e a poupança para o futuro, pode acontecer de aparecer na sua frente, sabe o quê? Uma maquininha de cartão para levar seus reais. Levar aqueles reais que você não tinha para comprar o que você não precisa para se mostrar para quem você não gosta. Vou repetir. Uma maquininha de cartão, digital ou real, para levar o dinheiro que você não tem, para comprar o que você não precisa, para se mostrar para quem você nem gosta. Isso é duro, mas a maioria das coisas são assim. Então, assim, todo cuidado é pouco, que a gente se afaste sempre que possível daquilo que pode iniciar uma situação de perigo, diz o Krav Maga. No livro ali, conta duas histórias muito engraçadas. Pessoal, depois que você está sentado na frente do vendedor lá como é que é o nome daquela loja aqui em Brasília de eletrônicos? Eu vou lá no Shopping Brasília, Okimoto, Okamoto, esqueci. Mas da Casas Bahia. Depois que você está sentado na frente do vendedor da Casas Bahia, com aquela TV de X polegadas e a sua família atrás esperando você botar o cartão, já era. Depois que você está com a sua filha dentro da pet shop, com o cachorrinho, o filhote do colo, já era. Dá para reverter? Dá para reverter, mas é doído. Não se coloque em situação de perigo. Por isso, todo cuidado é pouco com o canto das sereias. Todo cuidado é pouco com essa sedução que tem no mundo. Olha aqui, ó, a Pirelli tem uma propaganda lá, um comercial. Esse aqui é o Carl Lewis. O Carl Lewis foi o Usain Bolt da minha época. Era um corredor de 100 metros. E essa foto é icônica, porque a mensagem principal da Pirelli, fabricante de pneus, é: potência ou força não é nada sem controle. O Carl Lewis foi o corredor mais rápido do mundo. Ele estava lá com o Ben Johnson. Só que ele, sem controle, ou seja, num salto alto, não adiantava para nada a força dele. Ele não venceria a corrida. É semelhantemente ao pneu para o carro. Você tem que ter pneus bons. E isso vale para a gente. A gente é uma potência de ganhar dinheiro, a gente transforma criatividade, esforço. Eu não estou falando que você vai ser milionário, que você é milionário, mas a gente troca nosso esforço por dinheiro. Isso é incrível. Sem controle, potência não é nada. Você pode ganhar 5 mil, 10, 20, 30, 100. Sem controle, você vai ser pobre. É isso que vai acontecer. E aí, um pouco de mitologia que é incrível, essa imagem da Odisseia do Homero, que tem essa atitude previdente, da onde eu tirei, aqui, de não dar ouvido para o canto das sereias. Só para te saber, aquele carinha que está ali ao mastro é o Ulisses, que tinha que levar o barco de um lado para outro. Tu não sabe
Ou tu sabe, mas na Odisseia do Homero, o Ulisses estava preocupado com as tentadoras sereias que estavam ali no barco. Ele se conhecia e ele fala para os seus marinheiros: me prendam ao mastro e tampem os meus ouvidos para eu não cair no canto das sereias. É daí que vem essa expressão. Conhecer-se a si mesmo e tomar precaução é uma atitude previdente. Você sabe onde você falha. Você sabe onde você cai. Na boa, não confie na sua força de vontade. Você vai sucumbir. Ah, Cristiano, eu não posso. Eu começo no Instagram e 30 minutos vai embora, 40 minutos vão embora. Ah, Cristiano, eu entro no shopping e eu não saio sem uma sacolinha. Posso te falar? Não entra no shopping. Desinstala o Instagram de segunda a sexta. Tem coisas que precisam ser radicais e que precisa trabalhar, tá? Cuidado com os sonhos. Cristiano, tá de brincadeira. Você vai falar de vou. Eu quero te dar uma atitude previdente aqui. Olhar para os seus sonhos com certa parcimônia, não de forma apaixonada e desatenta, é uma atitude previdente. Eu ponho essa imagem aqui, porque essa imagem é da minha família, tá? Minha esposa é a louca da aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno, eu não sei se é físico, meteorológico, não sei, alguém aí vai me corrigir, que tu vê lá parte do céu verde, e a aurora boreal acontece no hemisfério norte, perto lá dos países nórdicos, lá Suécia, Islândia, sei lá para onde. Ou seja, para você ver a aurora boreal é caro. Só que tem um perigo aí. A aurora boreal não é igual o Beto Carreiro, que tu vai lá e o show dos carros vai acontecer. É igual tu vai para França e a Torre Eiffel vai estar lá. Você pode ir para a Islândia e pode não ver a aurora boreal. Claro, eu não quero atrapalhar os seus sonhos, eu só quero te despertar do seguinte: cuidado com eles. Fique sabendo que o prazer proporcionado por um sonho, depois que eu conquisto um sonho, eu tinha um sonho de comprar esse celular, consegui. Sabe que o próximo sonho, ele geralmente é maior, mais caro e mais complexo que esse, né? Porque não tem graça. Ah, Cristiano, eu fui para Porto Seguro. Check. Agora eu vou para Gramado. Check. Agora eu vou para Buenos Aires. Check. Ah, eu vou para a França. É sempre assim, tá? E aí, gente? Sonhos são uma delícia. Mas cuidado, você deve ter sonhos. Só que 2 ou 3 sonhos mal implementados, ou seja, que eu execute sem que eu possa ou deva, às vezes você pode executar, não deve. Às vezes você nem pode. Podem arruinar a prosperidade de uma família, tá? Uma viagem de 50 mil reais para uma família, uma viagem de 20 mil reais para uma família, pode resultar em 2 ou 3 anos de parcelas no cartão ou de impacto na renda da família, porque eu gastei muito nas férias, e aí o planejamento de pós-carreira, de futuro, ó, vai para o brejo. E tu vai lembrar de mim quando tiver com aquele sonho assim que você, eu sei que esse sonho, quando acabar, vão virar fotos lindas, memórias afetivas lindas, que legal, tomara que você tenha. Mas ele não pode também trazer uma dívida de 2, 3 anos. Então, cuidado com os sonhos. Eu vou te incentivar a ler o capítulo que chama-se Os Potes da Transformação, baseado em situação real, tá? Não vou falar deles aqui, eu não tenho uma questão de tempo aí, mas essa dinâmica de se preparar hoje para o futuro que a gente vive na Previdência, você vai encontrar nos potes da transformação e talvez tenha um instrumento incrível para resolver muita coisa de curto prazo. Vou te deixar com um gostinho aí. Mas já que eu estou em Brasília, aqui, eu estou aqui no SHC, deve ser setor, que deve ser aqui, Rafa? Sei lá, hospitalar ou hoteleiro? Não, setor hoteleiro acho que não é, né? Não sei, eu estou aqui na SHC, mas eu dei uma olhadinha, assim, porque a gente passou, eu tive que ir no outro lugar antes, a Lago Paranoá. Eu vou te trazer um capítulo que é muito legal, que também tem a ver aqui com o Centro-Oeste.
Esse capítulo, o princípio básico para planejar previdência, assim como um dia Niemeyer e Lúcio Costa planejaram o Lago Paranoá, trazendo lá os riozinhos, água de vários rios aqui na volta, coisa linda. A gente descobre essa história ali embaixo do daquela praça ali dos Três Poderes, né? Muito legal aquele museu. Mas eu vou para o Paraná para falar da construção do Lago de Itaipu, da nossa grande usina hidrelétrica binacional, que tem um conceito incrível que talvez vai te fazer pensar no seu percentual de contribuição como água que está entrando para esse grande lago, que é a sua poupança previdenciária, da qual você vai tirar energia para o futuro. Esse capítulo é muito legal, basicamente acontece com as minhas filhas, e isso foi uma história real. Ele aconteceu lá em Itaipu, lá em Foz do Iguaçu. E aí, uma das minhas filhas conta uma história lá, que ela ensina um pessoal lá como é que Itaipu foi construída. E, na verdade, tem uma coisa muito legal nisso, que tem a ver com previdência. Você não constrói um lago de uma usina hidrelétrica pensando no tamanho do lago. Não, você começa com o fim em mente. Para que você constrói um lago de uma usina hidrelétrica? O objetivo é gerar energia. Então, tudo começa do final. E eu já vou fazer o paralelo com a sua previdência. Itaipu precisava saber quanto de energia precisa ser gerado no futuro. Você precisa saber quanto você vai precisar de dinheiro no futuro. É de lá para cá que começa. E aí, aconteceu em Itaipu que, depois de definir quanta energia precisava passar por aqueles dutos, lá, quanta água precisava passar pelo duto, é que foi calculado o tamanho do lago. E mais, a medida dos dutos para gerar energia. Essa metáfora é a mesma para vocês. Desde já a gente precisa saber quanto eu vou precisar de renda para viver lá na frente. E a minha dica é, superestime. Se você acha que precisa de R$ 1.000 por 20 anos, eu diria para você pensar nos 3.000 por uns 30, porque é melhor errar para cima. Depois disso, você tem que imaginar quanto você tem que botar de água para fazer o lago, ou melhor, a sua poupança previdenciária, para você lá na frente tirar essa energia. Porque se seu lago de previdência estiver seco ou tiver com pouca água, vai gerar ou menos renda, ou pode ser que acabe antes. Isso está tudo nesse capítulo, que é muito legal. Então é o seguinte, gente, muito antes de chegar na aposentadoria, você já tem que pensar até em estreitar o duto, o diâmetro do duto por onde sai dinheiro. É basicamente o seguinte, você tem um padrão de vida hoje, você já tem que começar a pensar em reduzir seu padrão, porque lá na frente é melhor você ter um padrão de vida muito mais simples. Eu não falo mais simples, eu digo muito mais simples, porque depois, sem muita capacidade, sem muita oportunidade de obter renda, vai ficar muito difícil para todo mundo. E a Mariselle fala nesse capítulo, não dá para começar de qualquer jeito. Claro, a gente entra no plano lá, entrou, que beleza. Mas rapidamente é bom você ter essa consciência que a Sara Prev está te trazendo, de pensar no seu perfil de investimento, em quanto você está aportando, qual é o seu percentual de contribuição, qual é a sua ideia de renda lá na frente, porque quando esse prazo é de longuíssimo tempo, esse projeto é de longuíssimo prazo, é fundamental a gente preparar. Por quê? Porque lá na frente eu vou precisar de uma renda regular, disciplinada para viver. Aproveitem esse capítulo aí, que é muito, muito legal. Uma história muito legal, muito bacaninha, assim. Enfim, gente, eu já estou caminhando para o final, tá? Porque eu acho que tomara que tenha pergunta, tomara que você me coloque na parede, me pergunte coisas. Tem o chat aí para ver, tá? A turma da Sara Previdência está vendo. Mas é o seguinte, pessoal, Previdência não é só produto, tá? Não me venha falar pro Rafa assim, não, Rafa, eu já tenho o plano da Sara Prev, check. Não. Previdência é muito mais. Previdência, na verdade, é atitude. Previdência é uma postura. Inclusive, você não faz previdência só com um plano de previdência. Acho que você deveria pensar até em outros instrumentos.
Eu tenho um capítulo inteiro lá que fala do verdadeiro plano de previdência. Um dia a gente fala sobre isso. Mas é isso, pessoal. Para problema complexo, não tem solução simples, gente. Ah, Cristiano, mas é muita coisa, meu Deus. Então vocês se eduquem, peçam ajuda. Está lá no site de vocês, lá está o Cash, tem o Rafa, tem todo mundo, tem informação, a revelia na internet, tem eu aqui, tu vai lá no LinkedIn, eu vou falar para você nas minhas redes sociais, nem tem, imagina, mas no LinkedIn eu tenho que ter, né? Ah, Cristiano, Parará, o Rafa me falou disso, o que tu acha? Mas tem o Rafa aí, tem a turma. Eduquem-se, vão atrás, não vai adiantar nada, pessoal. Chega lá na frente e fala assim, pois é, não deu, eu negligenciei, eu estava ocupado, é a vida. Pessoal, eu vou falar daqui a pouco que eu falo para minhas filhas. Justificativa não paga conta, tá? Justificativa não paga conta, não lava a louça, não te coloca em posição de receber um aumento de salário, não arruma a sua cama. Justificativa não resolve o seu problema lá na frente se você foi negligente hoje, tá? Educação financeira não substitui protagonismo de uma família. Ah, Cristiano, eu li um monte de coisa, aprendi um monte de coisa, mas e aí? Não, e aí eu te pergunto. Precisa protagonismo e é coisa de família. Por isso que eu digo que previdência é urgente. E a atitude previdente, como eu falei, algumas, tem várias outras, gente, não limita a graça da vida. A atitude previdente permite a gente viver a vida com mais sabedoria, sabendo fazer boas escolhas, fugindo de poço, porque é isso que a gente precisa fazer. A atitude previdente é a demonstração estratégica de uma família, tá? E agora, meus caríssimos, é com vocês, tá? Não tem dúvida. Eu vou te falar, hoje é dia 4 de dezembro. Daqui a dia tem Natal, fériazinha ali, dá uma reduzida no ritmo, ou tem férias até. Sério, vai lá, pega amigo de secreto esse ano. Pede de amigo secreto pai rico, pai pobre. Pega, lê esse livro. Esse livro é base, ele é de base. Esse livro tem mais de 30 anos. Lê nas férias. É fácil. Depois, se tu quiser, tu me liga. Eu tenho muita coisa para falar desse livro. Ou a gente pode um dia fazer uma leitura em conjunto. Eu volto aqui para a Sara Prévia, a gente discute os highlights desse livro. É super legal. E, ó, previdência é coisa de família também. Vai lá, vai na Amazon, vai sei lá onde, vai no Mercado Livre, tu acha. Sério, dá de presente de amigo secreto. Dá, pô, eu vou dar uma camiseta da Ering, um chinelo da Havaiana. As minhas filhas, eu vou confessar assim, as minhas filhas chegam em Brasília, é muito engraçado. A minha sogra mora, eu falar porque eu falei de presente, ela mora no Jardim Botânico ali, né? Subidinha, pá, depois da ponte. Tem um shoppingzinho Jardim Botânico, tem uma mundial lá. Gente, as minhas filhas chegam em Brasília e são loucas para ir para a mundial para comprar presente de amigo secreto, porque na família aquele amigo secreto rouba ladrão. Gente, eu estou lembrando agora. Então, chinelo havaiana, camiseta da Ering, presentes da mundial. Sério, pega um previdência, coisa de família, e dá para alguém. Ah, Cristiano, essa pessoa nem tem previdência. Não, mas não é para quem tem previdência mesmo. É para famílias comuns, ordinárias, que talvez nunca vão ter um plano da Saraprev, mas que podem se beneficiar muito de atitude previdente para a vida toda. Tá? E é isso, galera. Entenderam que é atitude previdente? E já que a gente está em família, que eu acabo, tá? Aos 40 minutos, Rafa, vai dar. Vou falar mais uns 8, assim. Já que a gente está aqui, eu vou abrir meu coração para vocês e eu quero compartilhar o que eu falo para as minhas próprias filhas. Ontem eu estava num podcast, numa conversa incrível sobre educação de filhos, chama-se Talk Prev o negócio, Talk Prev, lá da Abrap. Gente, eu mesmo ontem me ouvido assim, pô, tem dicas de educação financeira para filhos incríveis, foi um bate-papo muito legal. E eu compartilhei algumas dessas coisas que eu falo para as minhas filhas que eu compartilho com vocês agora, tá? Porque se serve para elas, serve para vocês. Talvez para seus filhos, talvez para vocês também, né? Eu digo para elas o seguinte, meninas, em primeiro lugar, não acreditem no que falam para vocês. Não acreditem em tudo que falam para vocês. Isso é uma atitude previdente, tá? Estudem, dediquem. Caramba, gente. Vocês acreditem em highlight de jornal, de portal, de Instagram. Vocês estão de brincadeira. Nós estamos de brincadeira. Não pode acreditar em tudo que falam. Eu brinco para minhas filhas, eu falo, não acredita nem em mim. Vai estudar. Vai ver se o papai está falando a verdade. Claro, elas têm que ter essa confiança em mim. Mas o recado é investir. Não acredito. A gente cai em muita coisa, porque a gente vai para lá, vai para cá, porque leu.
headlines. Não, não dá. Segundo, minhas filhas, viver, equilibrar prato, trabalhar. Gente, é tudo muito difícil. Tudo é difícil. Eu brinco, todo mundo que fala assim, que tem uma coisa fácil, eu tenho um curso que vai resolver isso em 2 segundos, eu vou te dar uma dica fácil. Ó, na boa, eu, depois de ter visto muita coisa na minha vida e experimentado algumas delas, eu acho que a gente fala que uma coisa é fácil, tem um método maravilhoso para um negócio, ou tá mentindo, ou não sabe fazer, ou quer te vender um curso. Nada é simples, pessoal. Tudo dá trabalho. Constituir família dá trabalho, cuidar de cachorro dá trabalho, cuidar de casa dá trabalho, fazer previdência dá trabalho. Cara, tudo dá trabalho. Então não vem com essa assim, meu, é fácil. Eu falo para minhas filhas, meninas, papai e mamãe não ganham dinheiro. Ah, papai, quanto você ganha? Não, papai não ganha nada. Papai troca esforço, criatividade, política, relacionamento por salário justo. Então ninguém ganha dinheiro lá em casa. 3, corram. Minhas filhas não fiquem paradas. Meus caros que estão aí do lado, não fiquem parados. Faça alguma coisa. Tenha uma atitude. Vocês ouviram um monte de coisa aqui. Eu espero que você ande em ações tipo essa aqui com papel e caneta. Eu espero. Faz alguma coisa, muda alguma coisa. De tal sorte que daqui a um ano a gente vai estar aqui na situação igual. Não dá. 4, sejam corajosos. Tomem decisão. Não deixa decisão que deveria ser sua para outro tomar. Toma a decisão. Atenção na vida o tempo todo. Conduzam a vida de vocês. Não deixe essa vida me levar, a vida leva eu. Isso não combina com vocês. Eu acabo falando para minhas filhas que elas podem fazer tudo. Tudo que elas quiserem. Estão no país livre. Elas são livres. Minha esposa, quando eu falo isso, fica só me olhando assim, tipo, o que elas vão falar? Aí, geralmente, ela sugere uma coisa bem sacana, assim, brincadeira. Aí a Milena acha que eu vou dizer não. Eu falei, claro que pode fazer isso. Pode. Inclusive, você pode fazer o que você quiser. Só não deve. A gente pode fazer muita coisa, pessoal. E eu acho que a gente não deve fazer a maioria das coisas que a gente pode. Poder diferente de dever, tá? Gente, você pode agora lá para o Conjunto Nacional estourar seu cartão de crédito e dar presente para toda a família. Você pode fazer aquela viagem que você quer, dividida em 2. Você pode tudo. Talvez você não deva, tá? 6, penúltima. Não percam tempo dando justificativa. Façam tudo para nunca precisar da justificativa. Eu falo na minha casa, papai, por isso. Não, 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 não. Não precisa falar. Só trabalha na próxima. Só trabalha para não dar justificativa. Justificativa não arruma a cama. A cama vai continuar mal feita lá, se você, com todas as suas justificativas, justificativa não corrige que você chegou atrasado, que você entregou um trabalho mal feito, que você não fez previdência, aí sofreu dano. Penúltima, eu falo para minhas filhas, acho que falei para todo mundo aqui, aprendam o mais rápido possível a fazer o que você, não é só fazer, a fazer bem e de boa vontade o que vocês não gostam. Porque a vida, olha que frase motivacional, hein? A vida é fazer o que não gosta. Coitado. Não, mas é isso, pessoal. Tem muita coisa que a gente não gosta e tem que fazer. É melhor aprender a fazer rápido. Isso vale para criança, adolescente, é isso. E dica final que eu dou para elas, eu digo, meninas, de tudo na vida, guardem uma coisa, a reputação de vocês. Dinheiro vai e volta, família vai e volta, taraná, uma situação de emprego. Reputação, quando for embora, já era. No passado, a reputação ficava no jornal. E a gente brincava que o jornal, no dia seguinte, era para embrulhar peixe. Hoje em dia, sua reputação vai ficar eternamente na internet. Cuidado com o que você posta. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você se manifesta. Cuidado com o que você faz. Pode ser que você perca a sua reputação e, na sequência dela, muitas outras coisas. Tem gente que fala que, Cristiano, mas um capítulo só não estraga toda a história toda. Depende do capítulo. Cuidado com o capítulo. Gente, Previdência é coisa de família, a partir de agora também de vocês. Um beijo da Marisele, que está aqui ao meu lado, aqui na minha volta, dentro do meu coração. Um abração meu e bora para as perguntas. Gente, muito obrigado por esse tempo de vocês aí.
Boa, obrigado, Cristiano. Obrigado aí por trocar essa experiência com a gente. Pessoal, a gente vai seguir até às 14. Temos algumas perguntas aqui. Fiquem à vontade. Se não der tempo de responder todas as perguntas, a gente manda para o Cristiano e responde para vocês depois. Eu vou começar com uma que mandaram aqui no chat, que é: qual a melhor forma de envolver os filhos e jovens nesse tema, para que eles entendam a importância desde cedo? Não, sério, Rafa. Ainda bem que a gente é do mesmo segmento. Eu e o Rafa, né? O Rafa está na Sara Prévia, eu estou na Vex, nós dois fazemos parte da BRAP. Cara, ontem, pega na internet aí alguém aí, Marília, vai lá na internet assim, Talk Prev, como falar de dinheiro para os filhos. Ontem eu fiquei, eu e a Clariana, quase 2 horas falando exatamente isso. Qual a melhor forma? E eu vou resumir um pouco da minha fala. Eu não trouxe assim, a melhor forma é dar esse conteúdo, aquele conteúdo. Eu trouxe coisas assim, a melhor forma é pai assumindo o papel de pai, eu estou falando pai, mãe responsável. Eu falei que a gente tem que falar com frequência, com intenção, fazendo uma boa curadoria de conteúdo, e não é ensinar seu filho a calcular juro composto e a investir, não, não. É ensinando valores. Gente, essa resposta, que ia demorar muito aqui, que um dia a gente pode ficar falando só sobre educação de filhos, vai ser incrível, Rafa. Mas compartilha com a sua turma, Rafa, o podcast ontem, Talk Prev, que a gente falou na Abrap ontem. Cara, foi demais. E ó, você que perguntou isso, vale a pena. Tu dá uma ida para frente, ele vê a fala da Clariana, vê minha fala e depois me pergunta lá um monte de coisa, mas foi muito legal. Essa resposta está lá, mas é basicamente isso, cara. É querendo fazer isso com os filhos. Não adianta deixar, dê um livro pro meu filho e ele vai entender. Cara, os baixinhos precisam da gente e por aí vai. Então, essa vai ser minha dica. A resposta está ontem, foi dada ontem ali. Boa. Legal, Cris. E aí a gente tem também uma outra pergunta que tem muito a ver com essa que você falou, e eu acho também que também tudo que você falou, o exemplo também, né? Porque a criança ela não vai aprender se ela não tiver o exemplo dos pais, né? Nós somos exemplos, né? Tudo que não adianta você falar que tem que poupar, tem que economizar, tem que juntar, e você tem atitudes totalmente diferentes. Mas tem um participante que perguntou sobre a importância da mesada, se é interessante dar mesada desde cedo, a partir de que idade que seria ideal você estipular uma mesada para os seus filhos, né? E se isso realmente é efetivamente assim traz o efeito de começar a gerenciar a questão do consumo, a questão dos sonhos, né, desde cedo. Cara, muito legal. Já começa nessa primeira parte. Essa questão do exemplo, sim, foi mencionada ontem. A gente usou, eu usei até uma frase que todo mundo conhece que fala o seguinte, né? Que a gente brinca, que o seu exemplo grita tão alto, metaforicamente, que eu não consigo te ouvir. Não adianta o pai falar assim pro filho, ó, filho, ó, sai do celular aí, sai do celular aí, está muito no celular. Não. O meu exemplo que vai comunicar aos meus filhos não é muito o que eu falo. E a gente mencionou isso ontem. E aí, sobre essa questão de mesada, super legal, nós falamos uma questão super educativa de usar dinheiro físico. Eu sei que o mundo está indo para o digital. É lindo nossas filhas, nossos filhos terem uma conta digital no banco. Eu não vou te dar spoiler, mas o capítulo Os Potes da Transformação do livro e o que a gente falou, eu e a Clariana, ontem, sobre usar dinheiro físico, é muito legal. E aí, sobre a idade, cara, depende da maturidade. Eu acho que ali por 12, 14, 11 anos, pode ser. Mas sabe que tem uma coisa legal que a gente falou ontem, que é o seguinte: sabe que na minha casa, depois da Clariana, que é uma educadora infantil, putz, confirmou assim, achou muito legal. Na minha casa não tem mesada para atividade doméstica. Eu falo comumente na minha casa, galera, isso aqui não é um hotel, isso aqui é uma comunidade. E sabe que numa comunidade você não é remunerado pelo que você faz pela comunidade, porque você vai se beneficiar dela. Então eu, Cristiano, sou contra. Você pode ficar bravo comigo. Eu sou contra dizer assim, dou mesada para meu filho porque ele arruma a cama. Como é que é? Não, arrumar a cama é obrigação do caboclo. Não, dou mesada para meu filho quando ele ajuda ali a fazer algumas atividades domésticas. Assim. Não, não, não. A atividade doméstica é manutenção da comunidade, é todo mundo se ajudando. Mas, claro, você pode achar outras formas de dar uma mesada. Pode ser assim, mas por quê? É porque eu arrumo a cama? Não, não, é mesada mesmo. Eu vou te dar, tipo, quero te ensinar a ter um salário. Mas não é porque você faz atividade doméstica.
Então, é super legal, mas ó, investiga essa questão de dinheiro físico, ele ajuda demais a desenvolver essa questão de cuidado, de limites. É muito legal isso. Boa. É, tem uma aqui que mandaram para mim direto no Jabber, que é para quem está começando agora, qual seria a sua principal dica para aproveitar melhor o plano? Primeiro que a primeira dica é já estou no plano. Mas sabe o que eu faria? Eu acho que a primeira dica é você vestir a fantasia, vestir essa carapuça que você, a partir de agora, é um investidor de longo prazo. Quando você investe num plano de previdência, você automaticamente se coloca numa posição de investidor de longo prazo. E aí, ciente disso, comece a agir como. Comece a consumir os conteúdos da Sara Previdência. Sério, cara, escolhe um dia no mês. O dia talvez que saia a cota. Ó, não fica desesperado com cota, tá? Não fica acompanhando cota mensal. Nossa, meu investimento sumiu. Isso é bobagem, tá? Isso é bobagem. Investimento de longo prazo você não acompanha mês a mês. Mas tudo bem, a Sara Previdência vai te dar. Mas quando a cota chegar, o valor do investimento, não é para você olhar aquilo. Aquilo é volatilidade mensal. Pega e dá uma olhadinha no site, vê as notícias que aconteceram na entidade. Para assim, 20 minutos todo mês, 30 minutos. Escolhe o que significa um benchmark CDI, entende o que significa um benchmark IBOV, começa a ter uma postura de investidor. Aí rapidinho tu vai ligar para o Rafa, vai trocar uma ideia bacana com ele, vai começar a olhar o mundo de outro jeito, outras classes de ativo. Então a primeira dica é: assuma esse papel de investidor de longo prazo e use bem o seu plano. Não adianta você ter uma Ferrari e usar como um Fusquinha. Você precisa usar seu plano como uma Ferrari. Ô, Rafinha, tu está no mudo agora para mim. Porque a gente recebeu algumas. Não sei, Marília, você quer ver a última pergunta? Desculpa, pessoal, a gente não vai conseguir responder todo mundo. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas no WhatsApp, no nosso e-mail. A gente vai também anotar algumas aqui para responder em particular depois. Mas a gente vai deixar aqui uma última pergunta. Você quer trazer uma última aqui, Marília? Aí a gente tem agora o inverso, né? O Rafa trouxe de quem está começando. Agora a gente também tem questionamento de quem já está já próximo à aposentadoria e que não teve essa visão previdente, né? E que acabou e tem aquele que está mais endividado agora, que acabou se envolvendo. A gente tem empréstimo e a pessoa hoje ela tem empréstimo e ela precisa de estar renovando o empréstimo constantemente, né, para manter a renda e ela está próxima à aposentadoria. Então, assim, o que é que ela pode fazer, né? Ela não tem como voltar atrás, mas ela pode mudar daqui para frente, né? Então, assim, o Cara, que que isso é você muito legal. orienta sobre isso? Gente, a gente tem uma mania de falar o seguinte, eu falo muito isso também, assim, beleza, caramba, verdade, o passado tá dado, você não vai conseguir mudar o passado. Cristiano, então, estou chegando perto da aposentadoria, minha vida acabou. Que nada. Sabe que um dia desse eu ouvi o Gustavo Cerbasi confirmar isso? Gente, 50, 60, 70, cara, ainda tem vida. Tem mais dificuldade? É verdade. Mas eu tenho uma frase para mim que é a seguinte: 10 anos muda tudo. Cara, primeira coisa, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que reconhecer esse cenário atual já é um passo enorme e colocar planos em andamento. Talvez você vai ter que, cara, organizar e vender bolo. Talvez você vai ter que ter uma segunda renda. Talvez você vai ter que fazer Uber. Talvez você vai ter que investir numa licença de táxi. Talvez você vai montar um comércio. Talvez você vai na internet, cara, descobrir um curso que tem a ver com a sua vocação e você pode educar alguém. Você tem que arrumar suas dívidas, é verdade. Abre o jogo para casa. É aquilo que eu falo para minhas filhas, cara, eu não sei o quê. Faça alguma coisa. Em 10 anos, pessoal, muda muita coisa. Um cara de 50 anos, uma mulher de 60 anos, em 10 anos pode transformar a vida. Tem carreira de corretor de imóveis, tem carreira de, sei lá, tem muita coisa. Mas, de fato, veja a situação atual,
dê uma mapeada nisso e bora colocar planos para frente. E, claro, se você tem hoje 40, 50, 35, você está crescendo família, crescendo padrão de vida, nossa, eu já dou um conselho para você. Já começa a baixar seu padrão de vida. Pô, Cristiano, mas vamos pensar com 60. Quando você chegar com 60, naquela casa de 700 metros no Parkway, só você e sua esposa, seus filhos forem embora e seus netos não vão vir tomar banho de piscina na frequência que você quiser, e você precisar vender, você vai se lembrar que você devia ter vendido essa casa com 45 anos e já preparado um padrão menor. Marília, era isso agora. Rafa, por enquanto, tá dado aí. Tem mais? Vamos embora. Não, é isso mesmo, é isso. No pós-carreira, pessoal, tem muito tempo ainda, a gente vai viver muito. Então, quando eu me desligo, e eu estou indo para um pós-carreira, se eu não tive uma atitude previdente, não quer dizer que eu não possa ter. Tem muita vida depois da aposentadoria ainda, Que tá, pessoal? legal, cara. Cristiano, a gente esteve aqui com o Cristiano, que é diretor, tem uma carreira longuíssima aí, é, começando ali em comunicação, vindo para outras áreas de previdência também. Foi um prazer conversar com você. A gente vai compartilhar essa palestra, pessoal, no nosso site, para que todo mundo possa ver novamente, se quiser compartilhar. A gente vai compartilhar também o podcast que ele falou sobre ali a previdência para os Educação filhos, de filhos, educação super de legal. filhos. E agradecer. Também não esqueçam de registrar sua participação no portal do colaborador. E quem quiser participar do sorteio dos livros do Cristiano e dos brindes do Sara Previdência, preencher aqui o formulário que foi enviado via chat. Tá bom? Muito obrigado a todos pela presença. A gente teve uma presença alta aqui hoje, bastante gente veio aqui prestigiar o Cristiano e a gente agradece a sua participação. É isso, obrigado pessoal, até mais. Tchau, tchau.